Boa tarde, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez com o auditório cheio no Rio de Janeiro, para mais uma aula divertida de geometria com espírito olímpico. Enfim, eu vou deixar a aula número 13 para vocês aproveitarem sozinhos, que é uma aula de revisão, e vou passar direto para a aula 14, que é sobre caminhos mínimos ou menor distância. Aí a gente começa logo com o mais clássico, né? Tem dois pontos no plano, pontos A e B. Certo? Qual é o menor caminho para ir de A até B? E aí, qual é? Isso, né? Você segue a reta que une A e B. Na verdade, o menor caminho é o segmento de reta entre A e B. Tá? É a 14? Isso. Obrigado, Rosa. A Rosa está distribuindo o material da aula 14 aqui. Então, uma das consequências mais imediatas disso aqui é a chamada desigualdade triangular ou condição de existência de um triângulo. Tem um triângulo ABC, a soma das medidas de quaisquer dois lados é sempre maior do que a medida do outro lado. Porque o menor caminho entre A e B é o segmento AB, então, como o caminho que vai de A para C e de C para B é um outro caminho que não é esse, o tamanho é maior. Então, AC mais CB é maior do que AB, vale para os outros lados também, né? BA mais AC é maior, não, era isso que eu queria, era maior que BC, e CA a gente pode fazer CB mais BA, isso é maior, CB mais BA é maior do que CA, tá? Enfim, isso, você tem tudo isso no material, o material está muito bem escrito, tem as justificativas, etc. Como a gente tem pouco tempo hoje, eu queria ir o mais rápido possível para alguns exercícios, mas tem algumas coisas, isso aqui é intuitivo o suficiente, né? Eu posso falar isso sem você sentir muita necessidade de uma justificativa. Se você sentir necessidade, você pode ler o material e tal, né? Tem um outro que é também bem intuitivo, mas talvez seja menos, que é a relação entre lados e ângulos de um triângulo, tá? Eu não sei muito bem como escrever.
não sei muito bem que título eu daria para isso aqui, mas vou deixar sem título por enquanto. Sei lá, vou escrever um título, sim. Escrever lados e ângulos. Lados e ângulos em um triângulo. Isso aqui é muito útil, tá? E acho que o resumo é o seguinte: o maior lado é oposto ao maior ângulo bom, isso é sempre num triângulo, né? De um triângulo. E se você substituir maior por menor, também é verdade. O menor lado é oposto ao menor ângulo de um triângulo, tá? Isso também é uma coisa bem intuitiva, né? Ainda mais se você der uma exagerada. Exagerar é uma técnica muito boa para entender conceitos matemáticos, né? Então, dá uma exagerada. Desenha um triângulo com um ângulo bem grandão, né? Aí fica bem claro que o maior lado desse triângulo vai ser realmente o lado oposto ao maior ângulo, né? Agora, enfim, isso talvez não seja tão diretamente intuitivo como aquele ali, porque, sei lá, você pode ficar na dúvida. Tudo bem, Luciano, mas e se em vez de fazer o lado desse jeito, eu puxasse aqui pequenininho, mas ali eu esticasse bastante, aí esse lado aqui ia ficar grande também, será que não ia... Sei lá, você podia ter alguma dúvida. Aí no material está bem explicado, mas não é muito difícil a gente pensar o que fazer. Digamos uma situação como essa, que talvez a figura fique menos clara. Aqui está parecendo que o maior lado é esse. Não sei se está muito claro que o maior ângulo é aquele. Mas a ideia é, você pega o maior ângulo desses dois, por exemplo, tem esse ângulo, tem esse. Pega o maior é esse aqui. Como esse é maior, você pode desenhar uma cópia daquele outro ângulo ali e ainda vai sobrar um pedacinho, certo? Tá? É assim que eu quero? Isso. Não é assim que eu quero, não. Como é que eu quero? Me enrolei agora. Me ajuda aí. Deixa eu fazer a figura mais exagerada um pouquinho. Para ajudar na argumentação. A ideia é que se eu tenho, né, o lado AB menor do que o lado BC, eu posso marcar um ponto. Vou fazer o contrário. Em vez eu fiz começando com os ângulos, deixa eu começar com os lados, talvez seja mais fácil de visualizar o argumento. Pega um ponto A' aqui, de forma que AB seja igual à linha B, né?
Isso é possível se BC for maior do que AB, ok? Certo? Se BC é maior do que AB, eu consigo marcar um ponto no interior do segmento BC, tal que a linha B é igual a AB, certo? E aí, esse triângulo é igual a esse. Perdão, esse ângulo é igual a esse, o triângulo é isósceles. Esse ângulo é igual a esse. Só que esse ângulo, né, é igual a esse aqui, mais alguma coisa, certo? Então, esse ângulo aqui já é maior do que esse, certo? Ok? Já que esse aqui é esse aqui mais alguma coisa positiva. Então, esse ângulo amarelo já é maior do que o ângulo em C, certo? Mas ele, obviamente, é menor do que o ângulo em A, ok? Então, sei lá, chama esse ângulo amarelo de alfa. A própria figura, né, nos mostra que o ângulo alfa é maior do que o ângulo interno C, por causa daqui, né? Mas por causa daquilo ali, ele também é menor do que o ângulo interno A, certo? Então, de fato, se o lado oposto ao A é maior do que o lado oposto ao C, o ângulo A é maior do que o ângulo C. Tá? Beleza. Então, aquele é o mais básico intuitivo, aqui é relativamente intuitivo, mas talvez, se você nunca tinha visto isso antes, talvez você não tenha a ideia de usar isso num problema, né? Pode ser. E aí depois tem... Aí tem toda uma classe de problemas de menor caminho, como esse que aparece aí também no material teórico da aula 14. É um problema teoricamente muito importante, realmente. Depois você tem uma aplicação aí para elipses, que pode ser até um pouco surpreendente, né? Mas esse é um problema clássico, e tem vários parecidos com esse, que é o seguinte. Deixa eu contar a historinha mais romântica desse problema, assim. Um jeito de pensar esse problema é... Você tem um lenhador que trabalha lá na floresta, cortando lenha, e ele mora no ponto A, e ele trabalha no ponto B. E tem um rio. O ponto A e o ponto B estão do mesmo lado desse rio, ok? O que esse trabalhador quer fazer? Ele quer, todo dia antes de chegar no trabalho, ele quer passar pelo rio e tomar um banho, beber uma água e tal, no rio, antes de ir para o trabalho. E ao voltar também, ele quer passar pelo rio, tal, pegar água, encher um balde de água, não sei o que, levar água para casa, essas coisas. Tá? Essas coisas que os lenhadores que moram na floresta e tem um rio perto gostariam de fazer, certo? Então, é legal, no meio do caminho, passar pelo rio. A pergunta é qual é o menor caminho possível, né? Qual o trajeto que ele tem que fazer para andar menos, né? Para percorrer a menor distância possível. Tá? E aí, alguém tem alguma ideia de como ajudar o lenhador a andar menos? Essa é uma possibilidade. Sei lá, pô, eu tô cheio de sede, tô cheio de vontade de chegar no rio. Deixa eu ir reto até o rio, chego no rio o mais rápido possível. E essa é uma outra propriedade relativamente simples, mas é boa também, e é útil, que o menor caminho entre um ponto e uma reta é o segmento que é perpendicular, né?
Se eu quiser chegar na reta andando menos, eu faço isso aqui. Isso aqui já dá para justificar usando o anterior, certo? Porque qualquer outro caminho aqui, né, fica oposto a um ângulo de 90 graus nesse triângulo, certo? Então vai ser maior do que esse cateto, que é oposto a um ângulo que é menor do que 90 graus, certo? Então a gente já consegue justificar usando aquele. E essa é uma possibilidade. Eu venho aqui o mais rápido possível para o Rio e depois daqui eu vou lá para o trabalho, certo? Mas esse não é o menor possível, não. Dá para andar menos. O que é relativamente intuitivo, né? Porque já que eu vou ter que andar para lá mesmo, para ir para o B, certo? Por mais que eu esteja com muita sede, se eu for andando um pouquinho em diagonal aqui, dá a sensação de que depois eu vou andar menos para chegar no trabalho, certo? Quer dizer, eu ando um pouquinho mais para chegar no Rio, mas depois eu ando bem menos para chegar no trabalho. A questão é como identificar esse melhor trajeto. Como é que é isso? Como é que é isso, Matheus? Ah, tá. Interessante. Isso é uma coisa que às vezes funciona. Né? O Matheus falou, vamos dividir igualmente. Né? Deixa eu andar a mesma distância que eu ando até o Rio, eu ando até o meu trabalho. O que aqui a construção seria, traça a mediatriz de AB até ela bater aqui, etc. Né? Eu vou mostrar para você que essa construção não é a melhor, Matheus. Na verdade, essa construção é a melhor, sim, coincide com a melhor, quando a distância do A e do B ao Rio é a mesma. Quando A e B estão à mesma distância do Rio, isso que você falou funciona. Mas se... Fazendo um rascunho aqui. Vamos fazer aqui no cantinho. Imagina a seguinte situação. Tem o Rio, o A está aqui e o B está aqui. Aqui. Tá? Assim, intuitivamente, né? O ponto em que eu quero ir, porque qual é o seu nome? O que o Otávio sugeriu é, vem reto aqui e depois vai para o B. Ele poderia ter sugerido o contrário. Vai até o ponto, ou, na verdade, na volta, né? Na volta, pela sugestão do Otávio, provavelmente ele iria reto até o Rio do B e depois ir para o A. O caminho ótimo está aqui. Intuitivamente, parece que ele está aqui no meio, né? Você ir chegando um pouquinho mais para cá. O que o Matheus sugeriu, para encontrar o ponto, eu teria que traçar a mediatriz aqui, né? Nessa figura que eu fiz, a gente consegue ver que a solução de mediatriz, ela sugere um caminho muito absurdo nessa situação que eu desenhei agora, certo? Você teria que ir muito longe e depois voltar, né? Parece bem claro que não é o ideal aqui. Tá? Uma boa tentativa, Matheus. Vamos lá. Desce de B para o Rio perpendicular, porque B está acima de A. Desce de B para o Rio perpendicular, porque B está acima de A. Também não é. Também não é. Bom, estamos vendo que o problema não é simples, né? Até aqui a gente falou de coisas bem simples, bem intuitivas. Agora você está vendo que esse problema aqui, não é tão simples. Diga. Fazer o segmento de reta que volte para o mesmo... Legal. Isso vai funcionar. E de onde você tirou essa ideia de ser o mesmo ângulo? Eu pensei no espelho. Tá. Aí, quando... Pratica. Só repetindo para quem não ouviu, enquanto ele pensa como ele vai explicar, ele sugeriu que
o caminho até o rio e do rio até B fizessem o mesmo ângulo com essa reta aqui, e depois ele falou, eu imaginei um espelho, né? Agora ele está tentando me dizer por que isso é uma boa ideia. Se tu traçar uma altura ali, em relação ao rio, depois traçar a mesma distância dentro do rio como se fosse um espelho, vai traçar uma reta do A' até o B, que vai formar o mesmo ângulo. Ótimo. Isso aí já é realmente uma demonstração. Então, deixa eu escrever aqui. Qual o seu nome? Jonas. Então, o Jonas está sugerindo o seguinte. Pega o simétrico de A em relação à reta aqui. O simétrico de A em relação ao rio. Chama de A'. Então, A' é um ponto tal que o rio é a mediatriz de A', né? Esse aqui é o simétrico. Tá? Mesma distância aqui. Diz o Jonas, né? Diz o Jonas que o menor caminho entre A' e B é a linha reta que os une. Diz o Jonas isso e todos nós concordamos, né? A gente sabe que é isso mesmo. Do A' até o B, o menor caminho é esse, certo? Bom, a afirmação mais ousada do Jonas é que se do A para o B, se do A' para o B o menor caminho é esse, do A para o B também vai ser passando por esse ponto aqui, quer dizer, liga aqui e depois vai até lá. Isso em particular é o caminho tal que esse ângulo é igual a esse. Porque como isso aqui é mediatriz, esse triângulo é isósceles, né? Então esse ângulo vai ser igual a esse, aí oposto pelo vértice. Você tem um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, que é o que acontece num espelho. E aí, a minha expectativa é que você fosse dar uma explicação física, que é quem tem pensamento físico, às vezes bola essa ideia aqui, porque tem essa propriedade da luz, né? Que a luz sempre percorre o menor caminho entre dois pontos. Então, um raio que saia de A, seja refletido num espelho plano aqui e vá até B, né? Ele vai ter essa propriedade, né? de o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. E como a luz sempre percorre o menor caminho, se você acreditar nesse axioma físico sobre a luz, esse tem que ser o menor caminho, certo? Agora é isso, a física pode te inspirar a achar essa solução, mas a gente pode dar uma explicação matemática. Uma possível explicação matemática é o seguinte: todos os caminhos de A até B passando pelo rio, passando pela reta, correspondem a um caminho de A' até B. Ponto final, porque qualquer caminho de A' até B vai passar pelo rio, certo? Ok? Corresponde no sentido de terem o mesmo tamanho, porque esse segmento inicial do caminho verde de cima, ele tem o mesmo tamanho do segmento correspondente no caminho de baixo, certo? Por quê? Porque esse rio é uma mediatriz entre A e A', ok? Então, qualquer caminho de cima tem um caminho embaixo correspondente, certo? Portanto, o menor entre os caminhos de cima vai corresponder ao menor entre os caminhos de baixo. E o menor entre os caminhos de baixo a gente sabe que é seguir a linha reta, certo? Ok? Então, muito legal e... Enfim, existem muitos problemas interessantes com essa mesma, que a gente pode resolver com essa mesma ideia, tá? Eu não tenho certeza se tem algum aí nos exercícios propostos, eu não lembro, mas enfim, você pode pensar. Uma boa alternativa é essa aqui. Você tem dois rios. Você tem dois rios
o A está aqui, e o A e B estão juntos aqui. Mas você tem que sair do A, bater num rio, ir para o outro rio, só depois ir para o B. Tá? Outra variação que é boa é a seguinte. Sugerindo algumas variações para você pensar em casa, tá? Outra variação que é boa é assim. Você tem o ponto A aqui, tem o ponto B aqui. E aí você tem um rio, mas o rio já não é mais um córregozinho, um canalzinho que nem esse, que é só uma reta. Não, é um rio mesmo, né? É um riozão. Então são duas retas paralelas. Eu desenhei mal aqui, mas são duas retas paralelas. Deixa eu ver se eu acho um giz azul aqui para fazer a água do rio. Tá? E agora é o seguinte, de novo eu sou o lenhador lá, de novo eu saio de casa e trabalho aqui, agora eu tenho que passar pelo rio, certo? E aí eu fiquei meio cansado de ter que nadar todo dia. Falei, eu vou construir uma ponte. Então eu vou construir uma ponte para facilitar o meu trajeto nesse rio. A pergunta é onde construir a ponte para eu andar menos? Não é legal isso também? Então, onde eu construo a ponte? Vou construir uma ponte. Bom, claro, vou construir uma ponte de um jeito razoável, porque aqui, claro que alguém vai me dizer, Luciano, para andar menos, já sei, né? Traça a reta aqui e faz essa ponte aqui assim, né? Certo? Não é a ideia, né? Você não vai fazer uma ponte inclinada, né? Deve fazer uma ponte como é razoável fazer uma ponte nesse tipo de rio. É uma ponte perpendicular às margens do rio, tá certo? Você vai fazer uma ponte perpendicular às margens do rio. Ok? Beleza. E aí o Cícero, o professor Cícero, que elaborou esse material, ele aproveitou que o que realmente eu concordo com ele é uma das aplicações mais bacanas desse probleminha, é uma propriedade da elipse, que é chamado Teorema de Poncelet, é uma propriedade importante da elipse, e essa é a demonstração mais elegante que tem para essa propriedade, que você vai encontrar em livros que tratem de cônicas. Você vai encontrar uma série de demonstrações, né? Tem algumas demonstrações complicadas desse negócio, não é muito simples fazer isso, não. E essa é bem simples e elegante. Eu vi isso pela primeira vez num livro que tem aqui na bibliografia. Bom, é um dos melhores livros de geometria que eu já vi. Eu recomendo enfaticamente esse livro. Vou aproveitar que ele já está aqui para fazer essa recomendação para vocês e para o pessoal que está assistindo. É essa referência aqui, número 2, Geometry of Conics, do Akopian e do Zaslavsky. São autores russos. Esse livro é belíssimo, é um livro bem avançado. É bom você já ter estudado alguma geometria antes de pegar esse livro. Mas ele começa do zero. O legal é que ele começa do zero. Mas é um livro que avança muito rápido. E ele demonstra coisas muito complicadas, inclusive o Teorema de Poncelet. Na verdade, nesse livro eu vi a demonstração mais simples que eu conheço também para o Teorema de Poncelet, sobre o qual eu já falei aqui alguma vez. Eu já falei aqui alguma vez, né? O Porisma de Poncelet, que é um teorema avançado. Tem uma demonstração muito legal nesse livro. Bom, deixa eu fazer essa demonstração do Teorema de Poncelet, porque
é simples, é rápida e vale muito a pena usando aquela propriedade. Antes disso, eu preciso definir o que é uma elipse, né? Então, a elipse é o seguinte. Imagina você tem dois pontos fixos no plano, F1 e F2. Pô, eu devia ter me preparado melhor, trazido um barbante, alguma coisa, mas eu tenho um fone de ouvido aqui, eu só vou realmente precisar de ajuda. A minha ajudante está muito ocupada. Me ajuda aqui, Matheus. Matheus vai me ajudar? Eu vou mostrar para vocês o que é uma elipse, tá? A elipse é o seguinte, você tem dois pontos fixos. Aliás, esse livro que eu acabei de recomendar, eu costumava chamar ele de livro do bode, porque a capa desse livro tem um bode, e o bode está amarrado a duas estacas, com uma corda só. Ele está com uma corda só ligada a duas estacas. E essa corda, ela tem uma argola aqui na coleira do bode que faz a corda poder deslizar, né? E aí o bode está lá pastando, comendo a grama, etc. Ele come a grama em toda a região que ele pode, tá? E aí o buraco de grama fica exatamente uma elipse. Que é o seguinte, me ajuda aqui, Matheus, só segura bem firme em cima do ponto F1 aqui. Aqui a câmera não vai te pegar, então faz isso, segura forte e encosta no quadro, isso. Tá. Então o Matheus vai segurar bem forte no ponto F1, eu vou segurar bem forte no ponto F2, mas a corda tem uma sobra aqui, né? Tem uma folga. E agora eu vou pegar o giz, vou esticar a corda o máximo possível, mantendo esses pontos fixos, e vou traçar. Para baixo também. Aqui eu não consegui manter o mesmo, porque isso tem que girar. Agora vai. Tá bom. Obrigado, Matheus. Então, a figura formada por esses pontos, que propriedade tem esses pontos? A corda já te diz imediatamente que propriedade é essa, certo? Cada ponto P aqui dessa figura, ele é tal que a soma das distâncias, a F1 e a F2, é a mesma, certo? Essa distância, ela é uma constante associada à elipse, que o usual é escrevê-la como 2A. A é uma constante. Bom, para fazer sentido, esse A tem que ser maior do que a metade da distância entre F1 e F2, certo? Para que realmente exista a figura. E essa figura tem esse formato oval aí, né? É o que a gente chama de uma curva, é uma curva fechada. E essa curva fechada divide o plano em duas regiões, que a gente costuma chamar de interior da elipse e exterior da elipse. Também são bem intuitivos o que eles significam, certo? Interior é a região limitada e exterior é a região não limitada. E tanto a região interior como a região exterior, elas têm uma caracterização simples, em função também desse PF1 mais PF2, certo? Quando PF1 mais PF2, quando a soma das distâncias do ponto aos dois focos, né, esses pontos fixos são chamados focos, quando a soma das distâncias aos dois focos é igual a 2A,
são os pontos da elipse, certo? Quem são os pontos que ficam dentro da elipse, no interior da elipse? Qual é a caracterização? Qual é a ideia? Eu vou pegar o ponto qualquer do plano e vou traçar vou calcular essas distâncias. A distância até o F1 e a distância até o F2. E vou somar, certo? Se der igual, o ponto está na elipse. Se der igual a 2A. Se der menor do que 2A, está dentro, né? Certo? E se der maior, está fora. Bom, de novo, tecnicamente, a gente deveria fazer uma demonstração de que isso é verdade. Mas, de novo, bom, você pega uma coisa aqui assim, né? E a distância daqui até aqui é menor do que essa soma, certo? Isso também está bem explicado no material, tá? Mas, enfim, vou provar. Pega um ponto interior à elipse. Aí traça a reta de F1 até esse ponto, prolonga até bater na elipse, certo? Como ele está no interior, isso vai ser realmente um prolongamento, tal. Agora, a distância daqui até aqui, pela desigualdade triangular, é menor do que isso mais isso, certo? Então, esse rosa mais esse amarelo é menor do que esse rosa mais esse rosa, que é igual a 2A, tá? Então, se tiver no interior, a soma das distâncias é menor. Exatamente do mesmo jeito, eu provo que se tiver fora, vai ser maior. Com a mesma figura que eu acabei de fazer. Só que agora esse ponto está aqui, o outro está mais para lá, e aí vai inverter, certo? Quem é maior e quem é menor. Muito tranquilo. Então, se essa soma for igual a 2A, ponto da elipse. Se for maior, fora da elipse. Se for menor, dentro da elipse, certo? E aí, a gente já está pronto para provar o teorema de Poncelet, que eu acho que eu já vou usar a mesma figura, que é o seguinte. Se você tiver uma reta tangente à elipse, e aí, de novo, reta tangente, a gente pode fazer várias definições, mas reta tangente à elipse tem uma definição ótima, intuitiva, que funciona super bem, que é: a reta é tangente à elipse quando tem apenas um ponto de interseção com essa elipse, tá? Então, tentar desenhar aqui uma reta que seja tangente. Na verdade, eu podia fazer ao contrário. Podia já usar o teorema para desenhar isso direito. Mas pega uma reta tangente à elipse no ponto P. Tá? O chamado teorema de Poncelet é o seguinte: a reta tangente... Pô, tem tantos teoremas também que são chamados de Poncelet, mas eu acho que esse é o que mais comumente é chamado de teorema de Poncelet. A reta tangente à elipse no ponto P é bissetriz externa do ângulo F1 PF2. Bissetriz é externa, então quer dizer que eu vou prolongar aqui e que esse ângulo vai ser igual a esse. Tá? Vamos provar que isso é verdade. Bom, dado o problema anterior, ou dada a propriedade anterior que nós já provamos, o que é a propriedade anterior que nós já provamos? Dados dois pontos de um lado de uma reta, do mesmo lado de uma certa reta, certo?
o menor caminho entre eles, que passa pela reta, né? O menor caminho entre eles, tocando a reta, é tal que esse ângulo igual a esse, né? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Ou é tal que a reta é bissetriz externa do ângulo APB, certo? O ponto P desse menor caminho é tal que ele é bissetriz externa. Dado que a gente já provou isso, nós podemos provar esse teorema de Poncelet simplesmente provando o quê? Que quando a reta é tangente, o ponto de tangência é o ponto que representa o menor caminho, certo? Bom, mas isso é óbvio, não é? Porque se a reta é tangente, qualquer outro ponto da reta que não seja o ponto de tangência tem que ser o quê? Exterior. Exterior à elipse, tá? E, enfim, apesar de que tecnicamente, para falar de interior e exterior, talvez a gente devesse ser mais formal, mas para aplacar as necessidades dos mais puristas, a gente pode até fazer o seguinte. Por que eu sei que está no exterior? Porque uma reta é infinita, certo? É ilimitada. E eu sei que a região interior é limitada e a região exterior é não limitada, tá? Como a reta é não limitada, existem pontos da reta que estão no exterior da elipse. Tem que existir. Porque a reta é não limitada e o interior é limitado, certo? Então não tem jeito da reta ilimitada ficar totalmente contida no interior da elipse, ok? Então toda reta tem que ter pontos no exterior da elipse. Bom, aí outro argumento importante, que é o que a gente chama de um argumento de continuidade, tá? Se você tiver pontos no exterior e no interior, você tem que ter pontos na elipse. Você não pode pular de pontos do interior para o exterior sem passar por pontos da elipse. Então, é o seguinte. A ideia é fazer nesse cantinho aqui. Você tem uma reta ilimitada. Eu vou usar também que a reta é ilimitada dos dois lados, tá? Então, se eu caminhar longe o suficiente em cima da reta, nessa direção, uma hora eu vou ter algum ponto no exterior da elipse. Vou chamar de E1. Ponto no exterior, tá? Se eu andar na outra direção, eu vou ter algum ponto também no exterior da elipse. Vou chamar de E2, tá? Se eu tiver algum ponto aqui no interior da elipse, a reta não pode ser tangente. Por quê? Porque entre um ponto no interior e um ponto no exterior, tem que ter um ponto da elipse. Ok? Entre esse ponto no interior e esse outro ponto no exterior, tem que ter também outro ponto da elipse. E, obviamente, esses pontos vão ser diferentes. Porque um está de um lado, o outro está do outro. Tá? Ou seja, se a reta sempre tem pontos no exterior. Se a reta tiver algum ponto no interior, tem que haver pelo menos 2 pontos de interseção. Tá? Como eu só tenho um, esse argumento prova que todos os demais pontos estão no exterior da elipse. E aí, qualquer outro ponto aqui, P', por estar no exterior, ele é tal que P' F1 mais P' F2 é o quê? Maior do que 2A, tá? Então, qualquer P' pertencente à bissetriz, não, pertencente à reta tangente, vou chamar de T, a reta tangente. Se for diferente de P, né, está no exterior da elipse. Logo, P' F1 mais P' F2 é maior do que PF1
mais PF2. Certo? E aí, pela propriedade anterior, T é bissetriz. Bom, bissetriz, se eu tivesse mais espaço no quadro, eu repetiria o ângulo, mas como o ângulo já está escrito aqui, você sabe o que eu quero dizer, essa bissetriz, certo? Então eu vou deixar assim mesmo. Tá bom? Não é legal? Muito bacana essa demonstração. A primeira vez que eu vi essa demonstração foi nesse livro. As outras demonstrações que eu conheci eram mais complicadas. Essa eu acho a demonstração mais simples desse fato super bacana sobre elipses. Bom, vamos aplicar esse negócio que a gente... ou essas coisas que a gente viu agora. Tem os exercícios resolvidos, que, como sempre, eu recomendo que vocês leiam com cuidado. E tem um montão de exercícios propostos. Legais, interessantes. Por exemplo... O último, o 21, eu recomendo especialmente, acho que a gente não vai fazer ele hoje, mas de repente a gente até começa a figura dele hoje. Então eu recomendo o 21. Vamos fazer um, que é da IMO, né? Então, vamos fazer um mais simples primeiro. Então, é para vocês pensarem em casa. Já conseguiu resolver? Que seria uma reta, aí faria uma reta. Então eu acharia o ângulo de A até a ponta de cima da ponte seria igual ao ângulo B até o embaixo da ponte. Deixa eu pensar. Eu acho que o que você falou está certo, mas eu vou aproveitar aqui. Bom, na verdade, para quem está vendo isso gravado, não tem problema, que pode dar um pause e não olhar e pensar. Mas eu gostaria que as outras pessoas tivessem tempo para pensar. A gente pode comentar na aula que vem rapidinho esse aqui. Mas me parece que o que você falou está correto, tá? Se eu entendi o que você falou, está correto. Mas eu não tinha intenção de explicar ele agora, não. É mais para vocês mostrar duas alternativas. Tem outros. Tem vários probleminhas legais desse tipo, mas é para vocês pensarem e praticarem, tá? Eu vou dar a chance das outras pessoas pensarem também, mas eu acho que o que você falou está correto, tá? Enfim, vamos dar uma olhada no número 1 aí. Ó, o número 1 fala assim: sejam AB e CD segmentos de comprimento 1. Se eles se intersectam em O e AOC é 60 graus, prove que AC mais BD é maior ou igual a 1. Então, deixa eu ver se eu entendi. Bom, tem um ângulo de 60 graus. Não. C. A figura é isso aqui, né? Se eu entendi bem. AB e CD são segmentos de comprimento 1, então o tamanho de AB é 1, o tamanho de CD é 1 também. E o ângulo AOC é 60 graus. A gente quer provar que AC mais BD, né? AC mais BD é maior ou igual a 1. 1 que é o tamanho
desse mais esse. E também é o tamanho desse mais esse. Interessante. Alguma ideia? Como a gente não tem muito tempo, eu adoraria dar mais tempo para vocês pensarem. Tá? Mas como a gente não tem muito tempo, deixa eu ir orientando, ou pelo menos dando ideias. Qual das propriedades que nós vimos hoje você acha que poderia usar para resolver esse problema? A desigualdade triangular. Mas essa aqui dos lados ou essa de lados e ângulos? Eu também pensei em lados e ângulos, porque ele fala de um ângulo, né? Ele fala aí de um ângulo, então parece que essa ideia de usar lados e ângulos é uma boa. Bom, eu tenho, por exemplo, esse lado amarelo aqui do triângulo AOC. Eu sei que o maior ângulo é oposto ao maior lado, e o menor ângulo é oposto ao menor lado. Esse amarelo aqui é o maior lado, é o menor lado, ou é o lado intermediário do triângulo AOC? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Intermediário. Intermediário. Por quê? Porque o maior já é o 60. O menor é aquele do 6. Beleza. Luciano, porque eu estou vendo que esse aqui é o menor e eu estou vendo que esse aqui é o maior. Mas será que não foi porque eu desenhei a figura assim? Será que não dava para desenhar a figura de outro jeito? E aí ele não seria mais o lado intermediário? Resposta é não. Ele sempre tem que ser o lado intermediário, já que ele é oposto ao ângulo de 60 graus. É isso que o 60 graus tem de especial. Porque o 60 graus, ele é o ângulo intermediário desse triângulo. O ângulo de 60 graus, ele nem pode ser o maior ângulo, nem pode ser o menor ângulo. A menos que seja um triângulo equilátero. Tá? A menos que seja o triângulo equilátero, o ângulo de 60 graus, ele não pode ser nem o menor ângulo, nem o maior. Por quê? Vai ter sempre um ângulo maior que 60, vai sobrar 120 graus. Se você não for 160, vai ficar maior. Ótimo. Sobra 120 graus para os outros dois ângulos do triângulo. Se tem um ângulo de 60, os outros dois somam 120. Das duas, uma. Ou são os dois iguais a 60 também, o triângulo equilátero, ou para somar 120, se um for menor que 60, o outro é maior que 60. Tá? Então 60 graus é sempre o ângulo intermediário. E, portanto, esse lado amarelo vai ser sempre o lado intermediário. Então vai ter um lado aqui que é maior ou igual ao AC e um outro lado que é menor ou igual ao AC. E aí, sem perda de generalidade, vou usar a figura como está. Podia só inverter a ordem das letras, mas SPG quer dizer sem perda de generalidade. AC, eu quero provar que é maior ou igual, né? Então, maior ou igual. AC é maior ou igual a AO, né? Ou O. Ok. Aí eu morro de vontade de fazer a mesma coisa com o BD, né? O BD é maior ou igual a
E agora? Essa soma é a mesma, não é? A soma desse com esse dá 1. E essa soma também dá 1. Certo? Então, sim, eu adoraria colocar OB, né? Mas eu posso garantir que BD é maior ou igual a OB? Não só não posso, como na verdade isso vai ser mentira em geral. Porque esse triângulo aqui, pensa comigo. Bom, no AOC eu já sei que esse é menor do que o amarelo, mas aquele é maior do que o amarelo. Certo? Então esse branco é maior do que esse. Como esse é 1 menos OC e esse aqui é 1 menos OA, o OB vai ser sempre o maior lado daquele outro triângulo, certo? Então, eu juntaria aqui o menor lado com o maior lado, e aqui, ou o menor lado de lá com o maior lado daqui, mas aí vai inverter a desigualdade e eu perdi o controle. Eu já não sei mais se é maior ou igual ou menor ou igual, certo? Então a minha primeira tentativa não funcionou. Precisamos de outras. Você está pensando, né? Vou deixar você pensar mais um pouquinho. Se você realmente quiser pensar, não olha para o quadro. Bom, então a primeira ideia foi legal, né? A gente é o lado intermediário, então ele vai ser menor sempre do que um deles, tal, mas o outro também, só que aí não encaixou, né? Na hora de encaixar, não encaixou. Aí a gente tenta outra coisa, certo? Eu não sei você, eu vejo 2 segmentos iguais e um ângulo de 60 graus, eu fico morrendo de vontade de montar um triângulo equilátero, né? Enfim, ainda mais depois da primeira tentativa não ter sido bem sucedida.
E aí eu fiz essa construção aqui. Eu prolonguei o OC de um tamanho igual a OD. Aqui. Certo? As cores ajudam, né? E prolonguei OA de um tamanho igual a OB. Certo? Bom, legal. Fiz um triângulo equilátero aqui agora. Então a grande vantagem disso é que eu sei que esse tamanho aqui é 1. Certo? Agora eu quero provar que a soma dos dois amarelos é maior do que 1. Certo? Talvez esse 1 me ajude, talvez aquele 1 me ajude, tal. Mas agora eu tenho que juntar o outro amarelo. É que agora o outro amarelo ficou muito longe, né? Eu queria trazer aquele amarelo de lá para cá também. Certo? Se você visualizar um jeito de fazer isso, acho que a gente resolve o problema. Como é que eu faço aparecer aquele segmento amarelo? Bom, qual é o problema? Aquele segmento amarelo aparece quando eu junto um rosa e um laranja num ângulo de 60 graus, certo? E na minha nova figura aqui embaixo, o rosa e o laranja estão muito afastados, certo? Então agora, se eu juntar de novo o rosa e o laranja, de preferência formando um ângulo de 60 graus, aí eu volto a ter uma esperança de resolver o problema, certo? Fala, Jonas. Concordo. Muito bom. Outro rosa do lado do laranja, mas eu imagino que você esteja pensando como eu estou pensando, que é traçar por A uma paralela a OC. Né? Para fazer o ângulo de 60 graus. Ou diretamente dizer, construo um ângulo de 60 graus aqui e marco em cima desse segmento um tamanho rosa. Ficou mais ou menos bom. Certo? Aí esse amarelo aqui, que eu já vou marcar com 2 tracinhos, esse amarelo apareceu de novo aqui por congruência de triângulos, certo? É isso? Sim, né? E esse amarelo aqui? Ora, tem um rosa aqui paralelo a esse rosa. 2 segmentos paralelos e congruentes. Isso forma o quê? 2 segmentos paralelos e congruentes, Mateus. Paralelogramo, né? Certo? Logo, esse lado aqui é lado desse paralelogramo, então tem o mesmo tamanho, certo? Tem o mesmo tamanho e são paralelos, ok? Que sorte, né? Consegui juntar os 2 amarelos, né? E aqui embaixo o tamanho é 1, né? Acabou. A soma dos amarelos é maior ou igual a 1. Bacana, né? Legal. Gostei. Então esse é o problema 1. Bom, a aula de hoje tinha que ser mais curta mesmo. Como eu terminei o problema agora e começar outro, aí vai passar muito do tempo. O pessoal aqui do Rio vai fazer um simulado agora. Eu vou encerrar por aqui. Bom, tem vários problemas legais nessa lista. Eu gosto particularmente do último, do 21, que é um problema da IMO, né? Então, como são muitos problemas, é difícil você se concentrar em todos. Eu recomendo que você pelo menos leia o enunciado do 21. Eu tenho intenção de resolver o 21 na próxima vez que a gente vier aqui, tá? Na próxima aula. Ok? Então, por hoje é só. Bom simulado para vocês aqui. Até a próxima. Obrigado. É no outro auditório. Tá?